Muito bem, pessoal, voltando aqui então, vamos começar de fato noções de direito penal. Você que está fazendo esse concurso para agente de Polícia Civil Mato Grosso do Sul. Nessas 4 aulas nós vamos falar os pontos mais importantes, os pontos mais cobrados neste seu concurso de agente de polícia. Bom, conforme eu já disse na rota de aprendizagem, noções de direito penal. Não é para a gente aprofundar, não é por um concurso específico de delegado, são noções mesmo de direito penal. Então, vamos lá, começando. Peguei no edital, estou com o edital aberto aqui, ok, pessoal? Então, nós vamos pegar as noções, conforme está no edital, noções de direito penal. E o principal ponto que nós temos aí de importante são os princípios. Princípios aplicáveis, igual está no edital, aplicáveis ao direito penal. Pois bem, professor, vem aqui comigo. Quando se fala em princípio, o que quer dizer isso? Princípios aplicáveis ao direito penal. Pessoal, princípios é tudo aquilo que inaugura, é tudo aquilo que tem um fundamento, é a base de um ordenamento jurídico. Princípios, nós temos então a base de um ordenamento jurídico. Os princípios, eles são como se fossem faróis, o norte para que a gente possa entender um determinado instituto. Para a gente entender o direito penal, temos que conhecer os seus princípios. Para entender o direito processual, temos que entender os seus princípios, e assim por diante. Então, os princípios, eles fundamentam uma disciplina. Logo, vamos lá ver alguns princípios aplicáveis ao direito penal. O mais importante, que costuma cair muito, é o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade, conforme nós temos também lá na Constituição, nós estamos aqui em relação ao artigo 22.1 da Constituição. Então, o que nós vamos fazer? Nesse caso, nós vamos trabalhar aqui a Constituição. A Constituição, ela fala sobre artigo 22.1. Pegue aí quem está com a Constituição. Se vocês estão com a Constituição aí, vocês vão ver que lá fala que para direito penal, o que está escrito lá? Compete à União legislar sobre União. O que quer dizer isso? União legislar sobre. Aí vem direito penal. E o que quer dizer isso daí, pessoal? Vejam, para vocês verem aqui a questão. Bom, não pode de jeito nenhum uma lei municipal criar crimes. Não pode uma lei estadual criar crimes. Não pode o presidente da República criar crimes. Ué, professor, engraçado, mas quando a gente começa a ver campanha política, direto sobe lá numa comunidade carente, num palanque, um deputado estadual, um vereador, e fala que vai endurecer as leis penais. Fala que vai tratar de forma mais grave o direito penal. Aí muita gente vota achando que o vereador, que o deputado estadual, ele poderia endurecer penas, endurecer crimes. Não pode, gente. Olha lá para vocês verem, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O que nós temos aí no ponto? Vocês vão ver que a legalidade, ela exige que seja uma, olha só, artigo 22.1, lei ordinária, essa é a natureza dela na Constituição Federal,
Para vocês entenderem, o que quer dizer isso? Lei Ordinária Federal. Para nós criarmos, então, crimes e penas, nós temos que ter uma votação feita no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Ou seja, é o Congresso Nacional por meio dos seus deputados e senadores. Então nós temos que ter deputado, claro, federal, deputado federal e senador. São eles que, por meio de votação e criando lei ordinária federal, é que vão trabalhar direito penal. Ou seja, o princípio da legalidade, ele exige, de acordo com o artigo 22.1, que somente pode ser criado tipos penais por meio de deputados e senadores. Então, é um princípio muito importante, não pode vereador, não pode deputado estadual, não pode governador, prefeito, presidente da República votar leis penais. Olha lá no quadro, mas tão somente pode, então, fazer isso o Congresso Nacional. Princípio da legalidade. Tranquilo, pessoal? E dentro desse princípio da legalidade, vamos lá, temos que observar, tomar um cuidado aqui também, porque o artigo 1º do Código Penal trabalha isso. O artigo 1º do Código Penal, ele trabalha essa sistemática aí, que quer dizer o quê? Que não há crime e nem pena, certo? Não há crime e nem pena sem prévia cominação legal. Ó, não há crime, não há pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer isso aqui, professor? Essa ideia, vem cá comigo. Para alguma coisa ser proibida, para ser crime, matar, estuprar, roubar, furtar, tem que ter uma lei anterior dizendo que aquilo é proibido. Só para que vocês entendam, quando se criou o crime de violar dispositivo informático, que é invadir um computador, invadir um celular, o famoso hacker, isso aí é crime, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, olha só, isso é crime, é o artigo 154A, que é, no caso aí do artigo 154A, violação de dispositivo informático. Ou seja, esse tipo penal, o artigo 154A, se você pegar, ele não era crime desde sempre. O nosso Código Penal, só para vocês verem, o nosso Código Penal é de 1940. Em 40 não existia dispositivo informático, não existia isso aqui, ó, internet, não existia. E aí o que aconteceu? O legislador teve que ir lá no artigo 154A, que é o artigo de violar dispositivo informático, e acrescentou em 2012 essa novidade legal. Por meio de lei ordinária federal, tá tudo ligado, tá, pessoal? Por meio aqui, ó, de lei ordinária federal, tá aí, ele vai e cria essa novidade legal. Então eu pergunto para vocês, tendo em vista o princípio da legalidade, cuidado, artigo 1º, diz que não há crime, não há pena sem prévia cominação legal.
Coloquei comissão aqui, né? Cominação. Cominação, legal. Ou seja, esse crime do artigo 154A, que entrou em vigor em 2012, eu posso dizer que antes, quem fez isso vai ser punido agora? Eu posso retroagir o artigo 154A, eu posso retroagir o artigo 154A para esses fatos anteriores? Não. Eu só posso aplicar o artigo 154A para fatos posteriores a quando? Olha aqui. Posteriores a 2012. Só para fatos posteriores a 2012. Então, antes, não há que se falar em crime. Daí, eu falar com vocês essa máxima, que não há crime, não há pena, sem prévia cominação legal. Ou seja, para alguma coisa ser punida, a lei tem que existir antes do fato. O fato, se ele está lá, por exemplo, adultério. Adultério não é crime. Quem já é casado, faz uma traição, pega a mulher lá com outro, enfim, adultério, isso daí é o que hoje? Não é nada, era crime. Hoje não é, então não tem como você falar que, mas quem fez antes vai responder, nada disso. O adultério não é crime. O fato existe, mas não tem lei. Esse artigo 154A, você tem hoje a lei, que foi entrada em vigor em 2012, e daqui para frente, 2012 para frente, quem fez a violação de dispositivo informático depois de 2012, aí responde. Quer pegar o telefone, pegar a foto da mulher pelada, transando, o homem, algum segredo e divulgar na internet. Esse meio de violação é crime. Pois bem, então, cuidado, muito importante, princípio da legalidade, isso cai muito na prova, ok, pessoal? Cuidado. O outro princípio importante que nós temos de direito penal é o princípio da personalidade da pena. Professor, o que quer dizer esse princípio da personalidade da pena? O que quer dizer essa questão aí? Bom, esse aqui quer dizer que a pena, olha só, a pena criminal não passa da pessoa do condenado. Então a pena criminal não passa da pessoa do condenado. O que quer dizer isso aqui em outras palavras, professor? Isso aí quer dizer o seguinte, que quando alguém responde por um crime e é condenada essa pessoa por um crime, ela vai responder. Não tem como outra pessoa responder no lugar. Se um pai quiser responder no lugar do filho que fez um crime, que fez um furto, um roubo, um homicídio, não pode. Quem responde pelo crime, quem responde pelo delito é o filho. Por quê? Porque a pena não passa da pessoa do condenado. Então, pessoal, muito importante você ver que no direito penal não existe essa ideia de que o outro vai responder no lugar. Não existe. No direito penal, a pena é pessoal. A pena é para quem fez o crime. Então, a pena não passa da pessoa do condenado. O princípio da personalidade da pena. 3. Outro princípio importante que nós temos aí, o princípio da humanidade. Como assim, professor? Princípio aí da humanidade. O que quer dizer isso daí? O princípio da humanidade é que veda ou vedam-se penas cruéis, vedam-se penas
de banimento, vedam-se penas perpétuas. Trabalhos forçados, essas penas são proibidas pelo ordenamento jurídico. Ou seja, nós não podemos trabalhar com penas perpétuas, igual nos Estados Unidos tem. Não se pode falar também, não coloquei aqui, mas é óbvio, né? Pena cruel. Não pode falar em pena de morte. Pena de banimento, expulsar a pessoa para um lugar de onde ela não pode sair, mandar ela cumprir a pena numa ilha deserta, não existe isso. Enfim, todas essas questões que vocês estão vendo aí estão atinentes ao princípio da humanidade. Princípio da humanidade. Logo, não pode ter penas perpétuas, cruéis, de morte, banimento, trabalhos forçados. Tranquilo? Então, olha lá, princípios do direito penal aplicáveis aqui ao direito penal. Lembrar que no direito civil tem as suas, constitucional, administrativo, os demais ramos do direito têm aí os princípios aplicáveis. Depois, nós temos aí outro que nós temos que ver, outro ponto, saindo dos princípios, interpretação e aplicação da lei penal. Estou seguindo o edital, tá, pessoal? Estou seguindo o edital. Esse aqui é importante, esse ponto. Interpretação / aplicação da lei penal. Bom, o que quer dizer isso aí, professor? Interpretação e aplicação da lei penal. Nós temos que ver que existem também algumas formas de interpretação e aplicação da lei penal. Por exemplo, nós temos a chamada interpretação histórica. A interpretação histórica é aquela que demanda a interpretação tendo em vista um dado momento. Tendo em vista um dado momento. Interpretação histórica. Nós temos lá, então, que levar em consideração o momento em que a lei foi feita. Quando a lei foi feita em 1940, que é o Código Penal, não existia o artigo 154A, que é violar dispositivo informático. Porque não se pensava em internet, não se pensava nesse mundo moderno. Então, a interpretação histórica, ela leva em consideração esse dado momento. Que em 40, você nem pensava nisso. E aí leva em consideração os costumes. Na época, o que se punia, por exemplo, era o crime de rapto. Olha que coisa mais maluca, né? Mas já se puniu durante um tempo. Hoje não é mais crime, mas já foi punido o rapto consensual, que era raptar mulher honesta entre 16 e 18 anos, abusando da sua justificável inexperiência. Pessoal, tinha que interpretar e entender o que é mulher honesta, o que é justificável inexperiência. Em 40, uma menina nessa idade ainda era pueril, uma menina aqui inocente, isso é mulher honesta. Hoje, não tem mais esse crime, até porque as mulheres perdem a virgindade com 12, 13, 14 anos. Hoje está desse jeito. Os homens também, claro, né? Homem e mulher. Então, hoje, não existe mais o rapto, porque não existe mais essa questão de justificável inexperiência. Não existe mais essa questão envolvendo mulher honesta. Só para que a gente entenda, na época, a interpretação histórica dizia que mulher honesta era aquela que se recolhia aos seus aposentos até as 22 horas. Imagine. Agora são quantas horas que você está vendo a minha aula, hein? Já pensou falando de mulher honesta, rapto, e você vendo a aula depois das 22? Isso é desonestidade, hein? Para a época era. Hoje não tem mais isso. Ou seja, a interpretação histórica, ela leva em consideração um dado momento em especial da sociedade. Então, ela leva um dado momento histórico.
interpretação histórica. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. A outra interpretação que nós temos é a interpretação sistemática. A interpretação sistemática quer dizer o quê? Eu devo interpretar a lei tendo em vista um conjunto de dispositivos. Um conjunto de dispositivos legais. Eu devo interpretar a lei penal tendo em vista aqui o dispositivo legal, ou seja, eu tenho que ver aqui uma questão do conjunto de leis. Do conjunto de leis é para interpretar o todo. Ou seja, a sistemática, eu não posso interpretar um artigo isolado. É diferente. Eu não posso pegar um artigo isolado e interpretar. Não posso. Eu tenho que ver exatamente o conjunto de dispositivos legais e não um artigo isolado. Essa é a interpretação sistemática. 3. Tem também a chamada interpretação, olha o nome disso aqui, teleológica. O que é a interpretação teleológica? Interpretação teleológica quer dizer que eu tenho que interpretar tendo em vista a finalidade da lei. Eu tenho que ver a finalidade da lei. Para que serve a lei? Então, olha lá, a lei serve para quê? Para proteção de bens jurídicos. A lei serve para proteger bens jurídicos. Então, fica aí a interpretação teleológica. A interpretação teleológica aí leva em consideração sempre o direito penal deve ser interpretado de forma a proteger bens jurídicos. Eu tenho que ver que a lei deve proteger a vida, é um bem jurídico, o patrimônio é outro bem jurídico, a honra, crimes contra a honra, crimes contra a administração pública e assim por diante. Ou seja, a lei penal, a interpretação que se faz é essa. A lei penal, ela tem que ser interpretada para proteger, então, os bens jurídicos existentes. Interpretação teleológica. Então, olha lá. Histórica, eu levo em consideração um dado momento. Sistemática, eu analiso o conjunto, o sistema de um modo geral. O sistema de um modo geral. E a teleológica, eu vejo a finalidade da lei. A ideia de finalidade da lei. São as 3 formas de interpretação. E agora, cuidado. Uma questão importante. Método agora não de interpretação. Método de integração. O que é esse método de integração? Integrar não é interpretar, ok? Integrar é usar analogia. Ó, professor, mas o direito penal ele permite o uso, então, da analogia? Permite o uso da analogia, mas cuidado. A analogia que nós permitimos no direito penal, vem aqui comigo,
A analogia que nós permitimos no direito penal é a chamada analogia in bonam partem. Analogia no bem da parte. Por exemplo, se eu tiver um artigo de lei que possa beneficiar alguém, mas que não tem um tratamento para o caso dele, eu posso aplicar. Só para vocês entenderem, a analogia no direito penal qualquer, professor, que você falou hoje, escreve para mim. In bonam partem. No bem da parte. Ok? No bem da parte. Analogia in bonam partem. Isso que é o que eu quero que vocês vejam. A ideia de analogia in bonam partem. Tá bom, professor, explica de novo aí para mim. Se eu tenho um artigo de lei, que é o artigo 181 do Código Penal. O artigo 181 do Código Penal, ele diz que quando o cônjuge, pessoa que é casada, ela faz furto, que é subtrair sem violência, roubo com violência, furto sem violência. Quando o cônjuge furta o outro, ele não responde por crime. Não, pessoal, não é possível. Quer dizer que se eu furtar minha esposa, eu não vou responder por crime. É isso que você está falando? Sim. Porque o artigo 181 fala, é isento de pena o agente que subtrai. É isento de pena. Quando é cônjuge, quando é filho, quando é ascendente, descendente, não responde por nada. Professor, bacana, então se eu furtar minha mulher não é nada e vice-versa. Não. Se eu pegar as joias dela e der para amante, der para terceiro, não. O artigo 181 diz, é isento de pena, não responde. Guarda isso aí. Mas a lei fala cônjuge. E quando eu tenho uma união estável? E quando eu tenho um casamento? É cônjuge. Mas união estável é diferente de casamento, professor? Sim. Mas a Constituição, ela equiparou para efeitos penais, para efeitos civis, a Constituição da República, ela deu tratamento de casamento para união estável. Aqueles dois que passam a morar juntos, união estável é isso, passam a morar juntos, aquilo é união estável. Aquelas pessoas que passam a morar juntas, as duas, elas estão em união estável e a lei, a nossa lei, a lei constitucional, equiparou para efeitos civis e etc., ao casamento, à união estável. União estável e casamento, mesma coisa para fins penais, legais, civis. E eu pergunto, se a companheira furta o companheiro ou vice-versa, eu posso aplicar o artigo 181? Porque o artigo 181 ele não fala companheiro, ele fala cônjuge. E quando é quem faz a subtração é o companheiro? Eu posso fazer essa analogia e também beneficiá-lo e falar que ele não responde porque é isento de pena cônjuge? Eu posso estender os efeitos para companheiro? Resposta, sim. Por quê? Porque eu estou fazendo uma analogia de coisas semelhantes, olha lá. Eu estou fazendo uma analogia de coisas semelhantes. Estou fazendo uma analogia de coisas semelhantes para beneficiar. Para beneficiar. Então, a analogia in bonam partem quer dizer isso. Uma analogia para beneficiar o agente. Então, é sim possível falar na analogia. Mas cuidado, é método de integração. Por que integração? Porque não há a lei. Não existe nada falando em união estável, fala só em cônjuge, que é casamento. Aí eu posso estender os efeitos desse benefício, dessa isenção de pena, também para o companheiro. Por analogia, apesar de não falar em companheiro, ou seja, não há a lei falando de companheiro, eu aplico para companheiro o caso do cônjuge, do artigo 181 do Código Penal. Analogia in bonam partem. Ah, para prejudicar? Nunca. Para prejudicar, não se aceita nunca. Só essa daqui. Já voltamos.